vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Interessante, né? Muitas vezes a gente quer ser servido, sendo que o maior homem do mundo veio para servir. Nós devemos seguir esse conselho também, seguir esse exemplo de vida. Nós devemos servir as pessoas. Esse é o nosso lema aqui nessa vida. Servir as pessoas, né? Os mais necessitados. Isso tudo nós construímos uma mulher de fibra. E para nós termos uma mulher de fibra, vamos entrar agora no lar e família. Lar e família vai precisar também de uma mulher, não é verdade? Pelo que eu pude observar, o lar de família mexe muito mais com o quê? Com os casados. Não é verdade? Por isso, eu vou querer que os irmãos preencham uma ficha. O André vai entregar para mim aqui. Vocês preencham essa ficha para que eu trabalhe com mais desempenho. Né? Os membros dessa igreja preenchem e me devolvam. Essa ficha vai nos dar assim, mais facilidade como eu vou trabalhar na igreja. Por exemplo, se o lar de família trabalha muito com os casais, eu quero ver aí quanto tempo você tem de casado. Para quê? Para que nós possamos comemorar as bodas. Qual boda que você vai fazer esse ano? Eu e o André, por exemplo, né, André Gonçalves, nós vamos fazer 22 anos de casado. Então a gente vai comemorar esse ano em maio as bodas de louça. Então a gente quer comemorar com cada casal da igreja quais são a idade de vocês para a gente estar vendo isso aí. O lar é uma extensão da personalidade da mulher. Eu quero até repetir isso, hein? Vou repetir, presta atenção. O lar é uma extensão da personalidade da mulher. Doeu aí os ombros? Dói demais, né? Pesa. Porque a cara que é seu lar é a personalidade da sua esposa. Isso diz a irmã White do lar adventista. A mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher toda, o que acontece? Divulga totalmente, não é verdade? Então a mulher que conduz as coisas, né? O homem manda e a mulher conduz. Não é mais ou menos assim? Então a gente vê, esse ano a gente quer ver muitas palestras, a gente quer discutir mais o assunto entre lar, entre esposa e esposo, filhos, qual é a sua dificuldade, qual é a minha, e assim nós vamos fazer muitos encontros e muitas palestras que a gente quer realizar este ano a respeito de casais, trazer psicólogos a esse respeito. Então, que nós possamos nos envolver também no lar de família. E eu acho interessante que eu trabalho ali no Serra, e ali é um bairro assim, meio que tradicional. Tem mais idosos, né, do que mais jovens. Eu acho lindíssimo casais de idosos, de mãozinhas dadas. Até hoje, mal conseguem andar, né, às vezes seja mulher e de mãozinha dada. Não é interessante? Não é um bom exemplo para nós? Que hoje em dia a gente vê um casal assim, a esposa, não, o esposo está lá na frente e a esposa ainda vem lá atrás com os filhos, né? Geralmente acontece bastante assim. E hoje os namorados vivem como casados e os casados vivem como namorados, ou seja, um mais distante do outro. Então isso está trocando muitos valores. E a gente queria ver os fundamentos disso e recomeçar o nosso casamento, cada dia é um recomeço. E eu acho interessante também que quando meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Mas eu sempre achei interessante e isso sempre ficou marcado em mim até hoje.
a união daqueles dois. Sempre estava junto, onde um estava, o outro estava também. E quando a gente recebeu a notícia aqui no pronto-socorro que ele tinha falecido, eu lembro direitinho que minha mãe pegou uma roupa e rasgou. Então, isso marca a mente de qualquer jovem. Hoje, há muitos jovens debilitados, né, talvez nos vícios, ou revoltados, ou talvez querendo até mesmo chamar a atenção dos pais, inventam doenças, porque vê os pais ou brigando demais, ou o pai separado. Então, que nós possamos resgatar essa união de casamento, para que a gente possa dar bons exemplos aos filhos, e que também um casal bem firmado, a igreja cresce com isso, a sociedade cresce com isso, todo mundo cresce com isso. Então, nós possamos ver este ano, né, esse recomeço. Eu estava descendo para ir embora quinta-feira, vi uma moto parada e vi escrito na moto assim: proibido carona, rastreado por dono encrenca. Gente, eu vi de lá até quando eu peguei meu ônibus. Presta atenção. Quer dizer que o esposo não pode ficar dando carona para as menininhas, né? Porque a dona encrenca está rastreando ali, quer dizer, está de cima. Então, assim, olha, você vê como o mundo vê as coisas, né? Quer dizer, para nós, temos uma outro tipo de visão. Não pode dar carona, porque dali pode acontecer várias outras coisas, até mesmo uma separação. Pode haver. Mas nós somos tomados, né, como as encrencas da vida do homem. Né? Então, você vê como que o mundo enxerga, mas como Deus enxerga, que é o mais importante. Deus tem nos valorizado, tem valorizado o nosso casamento, o nosso cônjuge, e graças a Deus por isso, né? E o Ministério das Docas, como eu já disse, né, foi um presente para mim, espero exercê-lo bem. Espero que as irmãs também, os irmãos nos ajudem. Creio que Jessé é uma boa pessoa para ser das docas, pessoa muito comunicativa, resgata muitas vezes básicas. Interessante que este ano, mal o ano começou, mal a igreja começou, aqui dentro já tinha cesta básica, já tem roupa aqui, muita roupa, cada vez chega mais, hoje chegou mais de pouco, e nós temos que doar. Nós não podemos ficar com essas coisas paradas, porque tudo passa, né? E pode até perder. E a gente quer fazer um trabalho muito legal. Chegou aqui, vamos entregar quem tem necessidade realmente. Então, se nós tivermos boas mulheres, né? Bons casamentos, nós vamos exercer bons cargos nas obras, porque todo mundo vai ganhar com isso. Nós estaremos prontos para servir, visitar asilos, creches, penitenciários, os viciados, cemitérios, né? Temos aqui um pertinho, hospitais e outros. Que Deus possa nos dar sabedoria, amor, principalmente para exercermos tudo isso e muito mais. Que nós possamos ter também coragem. Muitas vezes bate muita preguiça, não é verdade? Que nós possamos ter coragem para exercer tudo isso que Deus nos deixou para fazer. E creio que Deus vai nos colocar muito apoio. Eu tenho certeza que Ele vai abrir muitas portas para nós. Já que nós estamos falando de doação, eu gostaria que nós fizéssemos um propósito aqui nas obras. Todos os meses a gente vai fazer o supermercado. E neste supermercado, eu gostaria que eu e a André vamos fazer esse propósito, e três todos também, que não vai custar muito caro, nós comprássemos 1 quilo a mais do seu supermercado para doar para as docas. Para doar para, não é exatamente docas, né? Doar para a igreja. Você vai lembrar que você vai doar para muitos necessitados. 1 quilo por mês. Eu acho que a gente gasta com tanta coisa, com tanta bobagem.
Então, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, acho que somente 2 quilos, né? Então, mais 1 quilo de qualquer coisa não perecível, que a gente possa fazer esse propósito. E que nós possamos doar também, gente, remédios, tipo analgésico, band-aid, faixas, gelol, que nós devemos ter esses primeiros socorros dentro da igreja. Nós temos crianças, também temos idosos, pode acontecer algo que é com nós mesmos. Então, que nós possamos ter bolsa térmica, maca não, né, gente? Não, Jesus não. Mas essas coisas mais leves, né? Nós possamos doar para fazer aí um primeiro socorro para ajudar, talvez na igreja, ou quem sabe um que aparece na rua, ou quem sabe um que a gente tem aí distante. Então, eu quero entregar, vou fazer o André também entregar, o André é o nosso secretário. Eu quero entregar a cada uma cesta vazia, para que vocês lembrem, todo mês, você tem que trazer 1 quilo de alguma coisa. Essa cesta vai vazia, mas eu quero ela cheia todo mês. Beleza? Não vai caber não, mãe. Isso aqui é só um simbolismo. É só um simbolismo. Você vai olhar a cesta e lembrar. Tem que levar 1 quilo de alguma coisa. Não é para a Luciene, viu? É para, quer dizer, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas é para algum necessitado. Leva a compra. Aonde você for fazer compra, você leva a cesta, viu, gente? Leva a cesta, você lembrar que tem que trazer 1 quilo para a igreja. Eu queria ler com vocês João 9:4 para finalizar. Hoje eu vou quebrar a regra das pessoas que falam que a mulher falou muito. Quebrei essa regra com vocês hoje. Para finalizar, João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Gente, essa noite ela está muito próxima, ela está perto demais. Apesar que nós estamos no horário de verão e a noite demora a chegar, mas, olha, vamos ler. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, vamos trabalhar. Vamos exercer bem o ministério da mulher, o lar e família e também as obras. Também os outros cargos que Deus me confiou. Mas que aqui, essa igreja da saudade, nós possamos ter apoio um para o outro, né? Exercer bem a escola sabatina, exercer bem também as pessoas, os anciões, que nós possamos nos unir para que essa igreja possa crescer muito mais daquilo que nós esperamos. E Deus tem um propósito nessa igreja, é claro que tem. E eu creio que todos que deram o nome nessa igreja estão aqui de trabalhar. Porque se não tivesse, aqui não estaria. Eu vim mesmo com vontade de trabalhar. Fiquei 5 anos fora, mas assim, na comportagem, né, viajando de um lado para o outro, mas agora eu estou retornando à igreja. Então que Deus possa me reerguer novamente, né, que Ele possa me usar nesses casos, mas que vocês possam me apoiar também, que eu farei aquilo que me for pedido. E isso vai ser a minha oração e o meu desejo. Que todos possam nos apoiar em nome de Jesus. Amém.